Fala pessoas, eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com o senhor, com a senhora, com seu filho, sua filha, com todo mundo aí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muitíssimo bem-vindo aí ao nosso canal. Para o senhor que não me conhece, a senhora que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Paulo Guedes, sou advogado, especialista na área de direito bancário, sócio do escritório Guedes e Ramos Advogados. E hoje eu quero bater um papinho com vocês aqui sobre um tema que é extremamente importante, principalmente a gente que atua na área do direito bancário. Eu quero bater um papo com vocês sobre os diferentes tipos de honorários que a gente pode estar cobrando aí dos nossos clientes, principalmente como que a gente vai cobrar daqueles clientes que estão endividados, né? Tem um tabu que o pessoal fica às vezes preocupado, como é que eu vou cobrar honorários do meu cliente se ele está endividado, enfim. Então eu quero bater um papo com vocês sobre isso aí, estratégias que a gente deve utilizar para comunicar o valor dos nossos serviços, como que a gente vai estruturar a cobrança com base na complexidade do caso. Então, se você quer saber aí como que você pode maximizar seus ganhos e garantir uma compensação justa pelo seu trabalho, fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui em nosso escritório. Em primeiro lugar, vamos entender os diferentes tipos de honorários que a gente cobra aqui no escritório, tá? Na área de direito bancário, a gente cobra honorários em 3 momentos diferentes. E a gente não escolhe um dos momentos, não. A gente cobra honorário nos 3 momentos. A gente vai ter honorários contratuais, honorários no meio do processo, que são os honorários preliminares, e os honorários de êxito. Veja, honorários contratuais são aqueles honorários cobrados logo no início do processo para cobrir uma análise inicial, cobrir a elaboração de estratégias, a preparação de documentos, a preparação da petição inicial, para cobrir o acompanhamento do processo. Os honorários iniciais, eles vão cobrir o custo que você tem aí para o processo judicial em si. E esse valor, ele precisa ser calculado de forma muito cuidadosa para que você possa garantir um fluxo de caixa inicial, para que você possa estabelecer um compromisso financeiro com o seu cliente. Então imagine que os honorários contratuais são como um combustível que você vai ter aí dentro do seu escritório para que você comece a sua jornada aí junto com aquele cliente da forma mais assertiva e muito empolgado porque você está garantindo um fluxo de caixa para o seu escritório. A gente tem ainda os honorários pela conquista de liminar. Durante o processo judicial, principalmente aqueles casos urgentes, aqueles casos que exigem decisões mais rápidas, como por exemplo, você conseguir obter uma liminar para suspensão de descontos ou para limitação de descontos no caso do superendividamento, a suspensão de descontos ali no caso de uma RMC, RCC, ou uma liminar para suspender um processo judicial de busca e apreensão, a suspender aquela liminar, né, que foi concedida pelo juízo no processo de busca e apreensão, enfim, uma liminar que você tenha conseguido aí no seu processo para o seu cliente. Então você vai fazer uma cobrança de honorários também pela conquista dessa liminar. Isso vai compensar o esforço, vai compensar a rapidez que é necessária para as decisões que você conseguiu, tá? E veja, ela vai servir como se fosse uma injeção de adrenalina para resolver o problema aí no meio do caminho, e é um honorário que o seu cliente ele vai investir, ele vai pagar aí no seu escritório, ele vai pagar feliz da vida, porque ele já está vendo um resultado muito rápido aí no processo dele. E ao final do processo, a gente tem aqueles tão sonhados e maravilhosos honorários de êxito. Esses honorários de êxito são os honorários baseados no sucesso que você obteve, na economia que você gerou para o seu cliente. Essa modalidade, ela alinha os interesses do advogado com os interesses do seu cliente, vai incentivar aí que você busque os melhores resultados, que você busque resolver aquela pendência financeira que o seu cliente tinha com o menor ônus possível. Meu amigo, não tem nada melhor do que você ser recompensado por um trabalho bem feito e o seu cliente ele vai pagar feliz da vida esses honorários para você. E aí, você agora pode estar se perguntando, meu amigo Paulo, me diga uma coisa, velho. Como é que eu vou cobrar honorários do meu cliente que está endividado? O pessoal fica preocupado com isso aí. Mas como é que eu vou botar no direito bancário? Como é que eu vou cobrar honorários para o cliente se ele está endividado? A gente precisa acabar com aquele mito, aquela história que inventaram, que, meu senhor, não sei quem foi que inventou essa história de que advogado só pode ganhar no final do processo. Isso está errado, está fora de moda, isso não existe, tá bom? Honorários, eles devem ser cobrados, sim, porque uma recompensa pelo seu trabalho que você já está fazendo aí no curso do processo. Veja, como é que você vai cobrar honorários do seu cliente que está endividado? É a pergunta que muitos fazem. E a resposta, ela está na comunicação clara e na flexibilidade que você vai fazer para o seu cliente aí nas formas de pagamento. Muitos clientes que estão endividados, eles não estão endividados e morando embaixo da ponte ou passando fome, não. Eles estão endividados, mas eles têm uma renda estável, eles têm patrimônio e eles valorizam serviços
que podem melhorar a situação financeira dele ao longo do prazo, como, por exemplo, a negociação de dívidas, a obtenção de liminares, a suspensão de um desconto, uma redução aí nos descontos que ele tinha na sua conta corrente. Enfim, ele valoriza serviços que possam trazer um benefício, serviços que tenham valor agregado para ele. E é esse valor agregado, são esses benefícios que você deve passar para o seu cliente, bem como, no momento de apresentação da proposta, você deve deixar muito claro para o seu cliente o trabalho que você vai fazer. Quando você vai entrar com ação revisional, por exemplo, você não pode deixar que o seu cliente pense e a única coisa que você vai fazer é entrar com a petição e colocar lá no juízo, não é? Não, você tem que deixar claro para o seu cliente que o seu trabalho vai muito além disso. O seu trabalho vai em uma análise estratégica do caso dele, em uma análise jurídica do contrato dele, em recálculo de prestações, em propor a ação judicial, em despachar com o juízo, em diligenciar velocidade ou não naquele processo, em fazer acordos judiciais, acordos extrajudiciais. Você vai detalhar muito o seu trabalho para mostrar para o seu cliente o valor do seu serviço. Mostrar que o seu trabalho não é só você colocar uma petição qualquer, padrão como se tem aí pelo mercado, não. Você vai mostrar que você é um advogado diferenciado, vai mostrar que o seu trabalho tem valor e que há também um benefício agregado para o seu cliente. Porque também, meu amigo, veja, de nada adianta você mostrar que você tem valor, que você vai fazer um trabalho arretado e o seu cliente não vai ganhar nada no final, não é verdade? Seu cliente também quer ganhar alguma coisa e você precisa deixar muito claro quais são os benefícios que ele vai ter, tudo aí numa comunicação que você vai ter com ele, mas isso aí é assunto para um outro vídeo que a gente pode tratar depois. Se você quiser que a gente fale sobre isso aí, você deixa nos comentários e a gente pode produzir um conteúdo sobre esse assunto aí. Então veja, desenvolva estratégias de comunicação, campanhas educativas, campanhas que expliquem os benefícios dos serviços jurídicos que você está oferecendo e ofereça aí também para os seus clientes um diagnóstico inicial sem custo para ele. Eu não estou falando aqui em você oferecer para o seu cliente um parecer jurídico gratuito, em você passar 5 horas conversando com o seu cliente sem cobrar nada para ele. Eu estou falando em você oferecer para o seu cliente uma conversa para que você possa fazer um diagnóstico da situação dele, até para ver quais são os benefícios que ele pode ter naquele caso, e você possa passar então aí uma proposta de valor, uma proposta de honorários para que você possa desempenhar os seus trabalhos. Não é para você chegar ali para o seu cliente naquele momento, fazer todo um parecer jurídico, dar a solução do caso dele, fazer cálculo e etc. Não, é um diagnóstico ali da situação do seu cliente para que você possa conversar com ele e você tenha aí, nesse momento, a oportunidade. Veja, é o momento que você, advogado, vai ter a oportunidade de mostrar para o seu cliente os benefícios que ele vai ter aí com o seu trabalho, para você mostrar para o seu cliente o valor que você vai estar agregando aí na jornada, na vida dele, na dívida financeira que ele tem aí com a instituição. Maravilha? Perfeito, né? Flexibilize os pagamentos também para o seu cliente. Você pode e deve oferecer para o seu cliente modalidades de pagamento diversas, pagamento por cartão de crédito, boleto bancário, pagamento via Pix. Meu amigo, veja, até o pessoal que está pedindo dinheiro no sinal já tem uma maquininha de cartão e tá aí, aceita aqui, passa no cartão, faz um Pix. Você, advogado, não está fazendo isso aí? Me ajude, né? Me ajude, não faça isso não, tá certo? Então, ofereça para o seu cliente possibilidades e flexibilidade na forma de pagamento. E aí você precisa ajustar os honorários com a forma de pagamento que você está oferecendo. Se, por exemplo, você está oferecendo ali para o seu cliente para que ele faça o pagamento via cartão de crédito, você não precisa não arcar com os custos do cartão de crédito. Você pode arcar com esses custos? Pode, claro. E aí você vai embutir no valor dos honorários aqueles custos que você vai ter com a administração do cartão de crédito. Mas você pode repassar esse custo para ele e aí quando ele for fazer o pagamento lá, ele vai escolher a melhor forma de pagamento e os juros da maquineta de cartão já vão estar embutidos ali nas parcelas que ele vai pagar. Se você estiver oferecendo para ele boleto bancário, leve em consideração a inadimplência do seu escritório. Não vale a pena, não adianta você dizer que vai cobrar R$3.000, por exemplo, ali de honorários para o seu cliente, se você tem uma inadimplência do seu escritório que está em 10%, 20%, e não se preocupe com inadimplência, porque veja, a gente que atua na área de direito bancário, a gente está lidando com clientes endividados sim, então é normal que a gente tenha uma inadimplência aí um pouco maior, mas a gente precisa trabalhar essa inadimplência, tá? E isso também é um assunto para a gente tratar em outro vídeo. Vocês deixam nos comentários aí suas dúvidas, se vocês querem um conteúdo sobre isso, e a gente pode estar produzindo um conteúdo posterior aí sobre essa questão de redução, de ajuste, de gestão da inadimplência do seu escritório. Mas, voltando aqui ao assunto, então veja, se você está trabalhando com boletos bancários, na hora que você ofertar
essa forma de pagamento de boleto bancário para o seu cliente, você deve sim levar em consideração a inadimplência do seu escritório. Então, por exemplo, se você vai cobrar R$3.000 de honorários ali para aquele seu cliente e você tem uma inadimplência de 10%, então você pode acrescentar aí mais 10% no valor dos honorários, está cobrando para ele aí 3.300 ou 3.500, né, para dar uma arredondada para cima, e aí você tem uma margem de negociação aí com ele, e aí você vai cobrar um valor de entrada, tá? Você não vai fazer no boleto bancário para que ele pague a entrada só daqui a 30 dias, tá? O boleto bancário vai dar uma entrada agora e o restante ele vai fazer o parcelamento, e aí a entrada que ele vai pagar no boleto deve ser pelo menos um pouco maior do que o custo de aquisição do cliente que você está tendo ali, porque você também não pode sair nesse prejuízo. Maravilha? Perfeito, né? Então, meus amigos, você vai oferecer para ele aí cartão de crédito, boleto bancário e, claro, um pagamento à vista. E o segredo aqui está na forma que você vai passar essa proposta de honorários para o seu cliente. Você deve sim montar uma proposta de honorários que você vai apresentar para ele, de preferência ali naquela reunião que você está fazendo para ele. Não é mandar depois um PDF com a proposta de honorários, não. Você vai apresentar ali na hora para o seu cliente a proposta de honorários, certo? E aí essa proposta de honorários, o que é que eu sugiro que vocês podem fazer? Você pode montar a sua proposta de honorários baseado no valor que você vai cobrar num parcelamento com boleto bancário, ou seja, a dívida ali você vai cobrar R$3.000, então você já colocou um acréscimo de 10%, você coloca ali para cobrar R$3.300, e aí você coloca na proposta de honorários, forma de pagamento 1, R$3.300 parcelado no boleto bancário, sendo 30% de entrada e o restante parcelado em 10 vezes. Forma de pagamento à vista, aí você coloca 10% de desconto no cartão de crédito, 10% de desconto assumindo o cliente os juros da operadora de cartão de crédito. Maravilha? Perfeito, né? Sensacional. E quanto à precificação, o pessoal fica com muitas dúvidas sobre como precificar os honorários aqui no serviço da advocacia bancária. E é muito comum o pessoal fazer a precificação com base em um percentual do valor da dívida. Está errado? Não, está certíssimo. Agora a questão é saber como que você vai precificar. Mas essa variação entre 2,5% a 5%, a gente vai computar aí a complexidade do caso do seu cliente. A gente vai levar em consideração a quantidade de contratos, a complexidade dos contratos, as garantias que estão atreladas àqueles contratos, os bancos que estão envolvidos nas operações, porque a partir dos bancos a gente vai saber se é um banco mais fácil ou um banco mais rígido na negociação, como é a flexibilidade de negociação daquele banco, e isso tudo interfere na complexidade do caso e no percentual que você vai cobrar ali nos honorários iniciais e também nos honorários finais, porque os honorários finais vocês vão estar cobrando ali entre 10% a 20% também do valor da dívida, e tudo isso pode ser compensado. Eu vou cobrar então um pouquinho mais aqui de honorários iniciais e reduzir os honorários finais. Vou cobrar um pouquinho menos aqui nos honorários iniciais e aumentar os honorários finais. Então, assim, é todo um estudo de complexidade que a gente tem que fazer para que a gente possa precificar para o nosso cliente. Mas o insight que eu deixo para os senhores é esse: quando você for precificar os honorários que você vai estar cobrando para o seu cliente, leve em consideração a dívida do seu cliente, um percentual daquela dívida, e essa variação no percentual você deve levar em conta a complexidade do caso, a quantidade de contratos, os bancos que você está negociando, garantias envolvidas, enfim, a complexidade geral do caso concreto que você vai trabalhar. Um exemplo muito simples que a gente pode estar levando aqui: chega um cliente para você com um processo de busca e apreensão de veículos, um veículo que já está com a liminar deferida para busca e apreensão. A dívida do seu cliente, R$100.000. Vamos facilitar as contas aqui do amigo, né? R$100.000 de dívida do seu cliente. Então, você viu ali que é um caso de baixa complexidade, a gente está tratando ali de um banco que é um banco bom de negociar, então vamos cobrar aí 3% do valor daquela dívida, a gente vai cobrar de honorários iniciais, R$3.000. Maravilha, cobramos R$3.000 de honorários iniciais, mais um valor para obtenção de liminares. Vamos supor que a gente cobre aí R$1.500 para obter a liminar de suspensão ali daquela liminar. A gente vai analisar o contrato, a gente vai analisar para ver se a gente tem possibilidade, qual o nível de dificuldade que a gente vai ter para conseguir suspender aquela liminar, e aí a gente vai pôr o nosso valor, o valor do nosso serviço e o preço do nosso serviço aí também nos honorários para obtenção de liminar.
E aí você cobrou ali do seu cliente também mais um percentual de 20% do êxito. Você cobrou R$3.000 só de honorários contratuais, nada mais justo você cobrar no êxito do processo 20% do que você conseguiu reduzir da dívida do seu cliente. Então aquele cliente que devia R$100.000 para o banco, você recebeu dele R$3.000 de honorários iniciais, vai que você conseguiu reduzir, suspender, eliminar dele mais R$1.500, você já recebeu R$4.500. Ao final do processo, você negociou com a instituição financeira e você conseguiu quitar aquela dívida do seu cliente por R$10.000, tá? Então você gerou uma economia para o seu cliente de R$90.000. Se você pactuou com ele 20%, você então, ao final do processo, você tem mais R$18.000 para receber. Veja que você está recebendo 18.000 mais 3.000, 21.000 mais 1.500, R$22.500. Ele pagou para o banco só 10. E para você, R$22.500. Ele tinha uma dívida de 100 e ele investiu para quitar aquela dívida apenas R$32.500. 22.500 para você, 10.000 para o banco e ele quitou uma dívida de R$100.000. Será que não é valor para o seu cliente? Será que não é vantagem? Será que não é benefício para ele? Aqui são só os insights de como você pode estar trabalhando a abordagem, a conversa e a conversão do seu cliente. Então, meus amigos, eu espero sinceramente que essas dicas, esses insights, esse bate-papo que a gente teve aqui tenham sido úteis para você, tenham sido úteis para o seu escritório. Lembre, uma estrutura de honorários muito bem definida, ela não só vai garantir a remuneração justa para você e para o seu escritório, mas também vai fortalecer a confiança e a relação que você tem com seus clientes. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa aqui nos comentários suas dúvidas ou sugestões para outros vídeos que a gente possa estar fazendo para os senhores. Meu amigo, é isso, tamo junto e ó, bora negociar!